Olá, eu sou a doutora Roberta Andrade, especialista em saúde masculina com foco especial na saúde da próstata. Há mais de uma década atendo homens acima dos 60 anos, e posso te dizer, já vi de tudo. Desde homens que aproveitam plenamente a vida, viajando, brincando com os netos e dormindo tranquilamente a noite toda, até aqueles que vivem prisioneiros de uma próstata inflamada. Acordar 5, 6 vezes toda noite. Dor e ardência ao urinar. Aquela sensação angustiante de nunca conseguir esvaziar completamente a bexiga. E em casos mais graves, infecções urinárias que se repetem constantemente. Mas deixe-me te contar algo que pode surpreender. Essas duas realidades completamente opostas não são questão de sorte ou de genética ruim. De jeito nenhum. A diferença, na maioria das vezes, está em hábitos do dia a dia que parecem inofensivos, mas que com o passar dos anos vão inflamando e aumentando a próstata até transformá-la num verdadeiro pesadelo. Pense no Sr. José, 72 anos, que chega no consultório caminhando firme, sorridente, me contando que dorme a noite inteira sem acordar uma vez sequer. Logo depois entra o Sr. Roberto, 68 anos, com olheiras profundas, ar de esgotamento, porque todas as suas noites viraram um vai e vem interminável ao banheiro. Por que um vive tão bem e o outro sofre tanto? A resposta está no que eles fazem, ou deixam de fazer, todos os dias. Hoje vou compartilhar com você o que aprendi após centenas de consultas e depois de estudar pesquisas de instituições renomadas como Harvard, Johns Hopkins e a Universidade Nacional Autônoma do México. Vamos contar em ordem decrescente os 10 hábitos mais prejudiciais para a próstata de um homem com mais de 60 anos. E não vou apenas listar esses hábitos. Vou explicar o porquê, o que realmente acontece dentro do seu corpo e, principalmente, o que você pode fazer para evitar ou até reverter os danos. Preste muita atenção, porque o hábito mais perigoso de todos eu vou revelar apenas no final. E pode acreditar, muitos homens ficam chocados quando descobrem. É bem provável que você também esteja fazendo isso sem nem perceber. Se você tem mais de 60 anos, ou se ama alguém que já passou dessa idade, esta mensagem foi feita especialmente para você. Se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conselho essencial de saúde projetado para ajudar você a manter-se forte, vital e autossuficiente. E se sentir que esta mensagem é importante para você, escreva 1 nos comentários. Se achar que podemos melhorar, escreva 0. Sua opinião é extremamente importante e nos ajuda a oferecer sempre o melhor. Hábito #10. Beber pouca água. Vamos começar por um hábito que parece fazer sentido para muitos homens mais velhos, mas que na verdade é uma armadilha silenciosa para a próstata. Entendo perfeitamente a lógica. Muitos dos meus pacientes me dizem, doutora Roberta, se eu beber menos água, vou levantar menos vezes de madrugada para ir ao banheiro. E sim, no curto prazo até parece funcionar. Mas o que eles não enxergam é o efeito devastador dessa prática a longo prazo. Quando o corpo recebe pouca água, a urina fica concentrada. Isso quer dizer que aumenta a quantidade de sais minerais e resíduos em um volume pequeno de líquido. O resultado? Uma urina extremamente ácida, com pH baixíssimo, que irrita as paredes da bexiga como se fosse uma lixa raspando. E essa irritação não para por aí. Com o tempo, a inflamação se espalha até a próstata, causando inchaço e sensibilidade. E não estou falando apenas da quantidade de água que você bebe. Alguns medicamentos comuns em pessoas da terceira idade, como diuréticos para pressão alta ou antialérgicos, fazem você perder ainda mais líquido. Se você toma esses remédios e ainda reduz o consumo de água, está criando o cenário perfeito para que todo o seu sistema urinário resseque e sua próstata sofra as consequências. Eu já vi casos em que apenas corrigindo a hidratação, os pacientes relataram menos ardor ao urinar, menos urgência e até uma diminuição significativa na frequência das idas ao banheiro. Por quê? Porque o tecido inflamado começa a se recuperar quando para de ser agredido constantemente por aquela urina concentrada e ácida. A solução não é beber 2 litros de uma vez antes de dormir, claro que não. O ideal é se hidratar aos poucos durante o dia todo. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto e vá dando pequenos goles a cada hora.
Um truque simples: observe a cor da sua urina. Se estiver bem clarinha, quase transparente, você está no caminho certo. Se estiver amarela escura ou alaranjada, é hora de beber mais água. Outro conselho importante: tome um copo de água assim que acordar. Depois de horas sem beber nada durante o sono, seu corpo e sua bexiga vão agradecer. E não espere sentir sede para beber água. Quando a sede aparece, a desidratação já começou. Se hidratar bem não é bom só para a próstata, mas também para o cérebro, os rins, as articulações e praticamente todo o seu corpo. Hábito #9. Ficar sentado por muito tempo. Se o hábito anterior atacava por dentro, este ataca de uma forma tão silenciosa que muitos só percebem quando os problemas já estão instalados. Às vezes digo aos meus pacientes que, sem perceber, eles se tornaram prisioneiros da própria cadeira. E não estou falando só de quem trabalha em escritório. Falo também dos aposentados que passam a maior parte do dia assistindo TV, lendo ou navegando na internet. Quando você fica sentado por períodos longos, a região do períneo, aquela área entre o ânus e os genitais, suporta um peso constante. Essa pressão contínua comprime os vasos sanguíneos e limita a circulação de sangue para a próstata e para o assoalho pélvico. O resultado: menos oxigênio e menos nutrientes chegando a um tecido que, como qualquer outro no corpo, precisa de fluxo sanguíneo constante para se manter saudável. E tem um detalhe crucial que pouca gente sabe. O assoalho pélvico é formado por um conjunto de músculos e ligamentos que sustentam a bexiga e ajudam a controlar a micção. Quando a circulação diminui e esses músculos ficam parados, eles enfraquecem. Um assoalho pélvico fraco significa mais escapes de urina, maior sensação de esvaziamento incompleto e risco muito maior de inflamação na próstata. Deixe-me contar sobre o Sr. Marcos, um paciente de 70 anos apaixonado por marcenaria. Ele passava horas na oficina sentado num banco, totalmente concentrado nas peças que criava. Chegou no consultório preocupado porque sentia ardor ao urinar e percebia que precisava de muito mais tempo para esvaziar a bexiga. Fizemos todos os exames, não tinha infecção, não tinha cálculos. O problema era simplesmente a falta de movimento. Em vez de proibir o hobby dele, propus aplicar a regra 32. A cada 30 minutos, levantar e se movimentar por 2 minutos. Pode ser caminhar pela casa, fazer alongamento simples, subir e descer alguns degraus ou até marchar parado no mesmo lugar. O importante é ativar a circulação e aliviar aquela pressão sobre o períneo. Em poucas semanas, o Sr. Marcos me contou que não só melhorou a função urinária, como também se sentia com muito mais energia e menos dor nas costas e nas pernas. A solução: se você passa muito tempo sentado, coloque um lembrete no celular, use um relógio com alarme ou um aplicativo. Não subestime o poder desses pequenos intervalos ativos, sua próstata, sua bexiga e até seu coração vão agradecer imensamente. Hábito #8. Consumir cafeína em excesso. Este hábito é especialmente traiçoeiro porque a cafeína está presente em muito mais coisas do que imaginamos. Não só no cafezinho da manhã, mas também no chá preto, nas bebidas energéticas, em vários refrigerantes e até no chocolate. O problema não é tomar uma xícara de vez em quando, o problema é abusar da cafeína dia após dia. E é aí que começa toda uma cadeia de efeitos negativos para sua próstata. Primeiro, a cafeína age como um diurético leve, fazendo os rins produzirem mais urina. Embora pareça bom para limpar o sistema, na prática isso aumenta a pressão dentro da bexiga. Essa pressão extra gera mais urgência, mais idas ao banheiro e ainda força a próstata a trabalhar contra a corrente. Segundo, a cafeína estimula diretamente os músculos da bexiga, deixando-os hiperreativos. Isso se traduz em contrações mais frequentes e involuntárias, o que em pessoas da terceira idade pode provocar urgência urinária intensa, escapes constrangedores e aquela sensação desesperadora de não conseguir segurar. Terceiro, e isso pouca gente sabe, a cafeína pode causar contração no colo da bexiga, que é a região de conexão entre a bexiga e a uretra. Quando isso acontece, a saída de urina fica estreitada, o esvaziamento se torna incompleto e sobra urina residual na bexiga. Esse acúmulo cria o ambiente perfeito para infecções, inflamação e, com o tempo, aumento prostático.
Lembro bem do Sr. Paulo, 66 anos, que chegava sempre com um copão térmico de café. Ele dizia que era sua gasolina para se manter acordado. Quando reduzimos gradualmente o consumo dele de 6 xícaras por dia para 3, depois para 1 e finalmente para café descafeinado, ele notou algo surpreendente: menos urgência, menos escapes e noites muito mais tranquilas. A solução: não se trata de tirar completamente o prazer da sua bebida favorita, e sim de encontrar um equilíbrio. Você pode optar por café descafeinado, chás de ervas como camomila ou hortelã, ou outras bebidas quentes sem cafeína que dão aquela mesma sensação reconfortante, mas sem os efeitos colaterais. Se você sente que não consegue começar o dia sem café, tente reduzir a quantidade aos poucos. Sua bexiga e sua próstata vão agradecer, e é bem provável que seu sono e sua energia durante o dia também melhorem bastante. Hábito #7. Comer alimentos muito picantes e processados. Para muitos de nós, um bom prato sem um toque de pimenta ou temperos fortes parece sem graça, incompleto. O problema é que quando o consumo é excessivo e constante, as consequências para a saúde da próstata não demoram a aparecer. Alimentos muito picantes contêm capsaicina, o composto responsável por aquela sensação de fogo na boca. Em pequenas quantidades, ela pode até ter alguns benefícios, como acelerar o metabolismo. Mas em excesso e de forma contínua, a capsaicina aumenta a inflamação no corpo todo. Essa inflamação sistêmica também atinge os tecidos da bexiga e da próstata, deixando-os mais sensíveis e irritados. Some a isso os alimentos ultraprocessados, que estão por toda parte nas dietas modernas: embutidos, fast food, sopas instantâneas, salgadinhos de pacote, todos carregados de sódio, gorduras trans e aditivos químicos. O excesso de sal contribui para a retenção de líquidos e para aumentar a pressão sobre a bexiga. As gorduras trans e certos conservantes alteram o equilíbrio hormonal do corpo, favorecendo a produção de dihidrotestosterona, DHT, um hormônio diretamente relacionado ao crescimento da próstata. No consultório, já vi inúmeras vezes como uma mudança simples na alimentação transforma completamente a vida dos pacientes. O Sr. Carlos, de 69 anos, tinha o hábito de comer linguiça, presunto e pratos muito apimentados quase todo dia. Ele sofria com ardor ao urinar e acordava várias vezes durante a noite. Quando decidiu reduzir os alimentos picantes para apenas 2 vezes por semana e trocar os embutidos por peixe e leguminosas, em menos de 2 meses ele me disse: "Doutora Roberta, agora eu durmo bem e não sinto mais aquele ardor constante." A solução não é eliminar totalmente os sabores que você gosta, e sim equilibrar e escolher melhor. Podemos usar temperos mais suaves como açafrão da terra, cúrcuma, ou gengibre, que inclusive têm propriedades anti-inflamatórias. Em vez de frituras e salgadinhos industrializados, opte por castanhas, sementes de abóbora, que são excelentes para a próstata, ou frutas frescas. Inclua mais vegetais coloridos no prato, peixes ricos em ômega 3 como salmão ou sardinha, e óleos saudáveis como o azeite de oliva extra virgem. Esses alimentos fornecem antioxidantes, ômega 3 e nutrientes essenciais que ajudam a manter sua próstata em bom estado. Lembre-se, a inflamação crônica é um dos maiores inimigos da próstata. O que você coloca no prato todos os dias pode ser seu remédio natural ou seu pior veneno. Eu adoraria saber de onde você está nos assistindo hoje. Escreva sua cidade ou país nos comentários para que eu possa cumprimentá-lo pessoalmente no nosso próximo vídeo. Adoramos conhecer nossa comunidade e saber que estamos alcançando pessoas de todo o mundo que buscam uma vida plena e saudável. Hábito #6. Segurar a vontade de urinar. Este hábito é muito mais comum do que se imagina, especialmente em homens mais velhos que não querem interromper o que estão fazendo ou que, por vergonha ou constrangimento, evitam usar banheiros públicos. No entanto, segurar a urina é uma das piores coisas que você pode fazer para sua próstata. Quando a bexiga enche e você não a esvazia, ela começa a se distender além do ideal. Esse estiramento exerce uma pressão direta sobre a próstata, que fica logo abaixo da bexiga, comprimindo e forçando seus tecidos delicados. Com o tempo, essa pressão constante pode contribuir significativamente para o aumento prostático. E o problema não para aí. Quando a urina permanece tempo demais dentro da bexiga, ela vira um verdadeiro caldo de cultivo para bactérias.
Esse acúmulo pode gerar infecções urinárias e, como a próstata está bem pertinho, as bactérias podem migrar facilmente, provocando prostatite, uma inflamação extremamente dolorosa e difícil de tratar, especialmente em homens mais velhos. Lembro bem do Sr. Antônio, 74 anos, que me confessou que para não interromper as partidas de dominó com os amigos, ele passava horas sem ir ao banheiro, mesmo sentindo a bexiga completamente cheia. Ele chegou à consulta com febre alta, calafrios e uma dor intensa na parte baixa do abdômen. O diagnóstico: infecção prostática grave derivada de uma infecção urinária que começou simplesmente porque ele segurou demais. A solução é simples, mas exige mudar o costume. Ouça seu corpo. Se sentir vontade de urinar, vá ao banheiro assim que possível, mesmo que esteja assistindo TV, numa conversa importante ou no meio de uma atividade. Para quem acorda à noite e sente vontade, não tente aguentar até de manhã. Esvazie a bexiga quando sentir necessidade. Manter a bexiga vazia regularmente não só protege sua próstata, como também ajuda a prevenir infecções, formação de cálculos e desconfortos desnecessários. Lembre-se, ir ao banheiro não é uma inconveniência, é um investimento fundamental na sua saúde a longo prazo. Hábito #5: Fumar tabaco, ativamente ou passivamente. Poucas coisas fazem tanto mal de tantas formas diferentes quanto o tabaco. A fumaça do cigarro contém mais de 7.000 substâncias químicas e, dessas, pelo menos 70 são reconhecidas como carcinogênicas, entre elas cádmio, benzeno e formaldeído. E não pense que o cigarro afeta apenas os pulmões. A próstata também sofre enormemente. Quando você fuma ou respira a fumaça de outras pessoas, os vasos sanguíneos se contraem. Isso reduz drasticamente o fluxo de sangue, consequentemente, a quantidade de oxigênio que chega aos tecidos, incluindo sua próstata. Menos oxigênio significa menor capacidade de reparar danos celulares e de combater inflamação. O tabaco também aumenta o que chamamos de estresse oxidativo, um processo no qual radicais livres atacam as células e aceleram o envelhecimento. Na próstata, isso se traduz em inflamação crônica, maior risco de aumento glandular e, em alguns casos, probabilidade muito mais alta de desenvolver câncer de próstata. Eu já vi casos como o do Sr. Renato, 67 anos, que nunca fumou um único cigarro na vida, mas trabalhou por décadas numa oficina mecânica fechada, respirando constantemente a fumaça dos colegas. Ele chegou ao consultório com tosse crônica e sérios problemas urinários. Embora nunca tenha acendido um cigarro, sua próstata e seus pulmões sofreram o mesmo castigo que os de um fumante ativo. A boa notícia é que o corpo humano tem uma capacidade incrível de recuperação. Parar de fumar ou se afastar de ambientes com fumaça melhora a circulação sanguínea em poucas semanas e, a longo prazo, reduz dramaticamente o risco de doenças prostáticas e outros problemas graves de saúde. A solução: se você fuma, saiba que não é apenas questão de força de vontade. Busque apoio do seu médico, procure programas especializados para parar de fumar ou considere terapias de reposição de nicotina que podem facilitar muito o processo. E se você não fuma, mas convive com fumantes, converse abertamente com eles, estabeleça espaços livres de fumaça na casa e evite, sempre que possível, lugares fechados onde as pessoas fumam. Respirar ar limpo é um presente para todo o seu corpo, e sua próstata, pode acreditar, vai agradecer cada respiração livre de fumaça. Hábito #4: Ignorar os check-ups médicos regulares. Em muitas culturas, especialmente entre homens mais velhos, existe aquela ideia de que aguentar firme é sinônimo de força e masculinidade. Cresce-se ouvindo frases como: não é nada, isso passa sozinho, ou não sou de correr pro médico por qualquer coisinha. Com essa mentalidade perigosa, muitos deixam passar sintomas que poderiam ser resolvidos facilmente se tratados no início. O problema é que a próstata, nas fases iniciais de qualquer alteração, raramente dá sinais fortes ou alarmantes. Os primeiros indícios de que algo não vai bem podem ser tão sutis quanto um jato de urina um pouquinho mais fraco, acordar apenas uma vez a mais durante a noite ou demorar alguns segundos extras para começar a urinar. Muitos acham que isso é normal da idade e não buscam ajuda médica. Vou te contar a história do Sr. Fernando, 71 anos.
Ele chegou ao meu consultório numa terça-feira de manhã com dor intensa e incapacidade total de urinar desde a noite anterior. Precisamos encaminhá-lo para a emergência imediatamente. Depois de colocar uma sonda para aliviar o sofrimento dele e fazer os exames necessários, descobrimos um aumento prostático severo, algo que vinha se desenvolvendo há muitos anos. Ao revisar o histórico dele, vimos que há tempos ele já apresentava sinais claros: fluxo fraco, acordar 3 vezes por noite, sensação de não esvaziar completamente a bexiga. Mas ele nunca procurou um médico. Ele mesmo me disse, com lágrimas nos olhos: Doutora Roberta, se eu tivesse vindo antes, teria evitado esse susto terrível e toda essa dor. E ele tinha toda a razão. Um simples check-up anual poderia ter detectado o problema muito antes da crise acontecer. A solução, por isso, minha recomendação firme para todos os homens acima de 50 anos, especialmente os que já têm 60 ou mais, é fazer um controle urológico completo por ano. Isso inclui exame físico, dosagem sanguínea do PSA, antígeno prostático específico, e, quando necessário, o toque retal. Sei que para alguns a ideia do toque retal gera desconforto ou vergonha, mas é um procedimento rápido, praticamente indolor e que pode literalmente salvar vidas ao detectar problemas antes que se tornem graves. Em muitos casos, combinado com o PSA e uma ultrassonografia, esse exame fornece um panorama claro e preciso do estado da sua próstata. A detecção precoce não só permite tratar o aumento antes que cause danos irreversíveis, como aumenta enormemente as chances de curar um possível câncer de próstata em fases iniciais. Em medicina, chegar a tempo é absolutamente tudo. Não espere que a dor ou a urgência extrema te levem correndo para o hospital. Transformar o check-up anual em hábito é um dos melhores presentes que você pode dar a si mesmo e à sua família. Hábito #3. Consumir carne vermelha em excesso. A carne vermelha faz parte de muitas tradições culinárias e momentos especiais. Um churrasco em família, um bom filé grelhado, são momentos deliciosos e importantes. No entanto, quando o consumo é excessivo e frequente, a saúde da sua próstata pode pagar um preço muito alto. Vários estudos científicos mostram que uma dieta rica em carne vermelha, especialmente as processadas como salsicha, linguiça ou bacon, está associada a maior inflamação sistêmica e à formação de compostos potencialmente cancerígenos. Entre esses compostos estão as aminas heterocíclicas, que se formam quando a carne é cozida em temperaturas muito altas, como na churrasqueira ou na frigideira bem quente. Esses compostos têm sido vinculados a um risco significativamente maior de câncer de próstata e outros tipos de câncer. Além disso, a carne vermelha contém ácido araquidônico, um tipo de gordura que, em excesso, promove a produção de substâncias inflamatórias no corpo. E como já falamos várias vezes, inflamação crônica é terreno fértil para que a próstata aumente e surjam todos aqueles sintomas incômodos. No consultório, vejo casos muito claros. O Sr. Eduardo, 65 anos, costumava comer carne bovina ou suína praticamente todos os dias. Ele chegou se queixando de fluxo urinário muito fraco e dor na região pélvica. Após revisar seus hábitos alimentares e explicar a relação direta entre dieta e inflamação prostática, ele decidiu reduzir o consumo de carne vermelha para apenas 2 vezes por semana. Substituiu por peixe, frango sem pele e proteínas vegetais como feijão, lentilha e grão de bico. Em apenas 3 meses, ele não só relatou muito menos desconforto urinário, como também perdeu peso, melhorou os níveis de colesterol e se sentia com muito mais disposição. A solução não é eliminar completamente a carne vermelha se você gosta, e sim moderar o consumo. Limite a 1 ou 2 porções semanais no máximo. Escolha cortes mais magros e cozinhe em temperaturas mais baixas para reduzir a formação de compostos nocivos. Incluir peixes gordurosos como salmão ou sardinha fornece ômega 3 com poderoso efeito anti-inflamatório. Carne de frango ou peru sem pele é outra opção muito mais leve. E proteínas vegetais podem ser igualmente satisfatórias e deliciosas quando bem preparadas. Lembre-se, o que você coloca no prato dia após dia impacta diretamente a saúde da sua próstata. Reduzir carne vermelha é um pequeno ajuste alimentar que pode fazer uma diferença gigantesca a longo prazo. Hábito #2. Acumular gordura abdominal.
A gordura que se acumula na região do abdômen não é apenas uma questão estética ou de ter que usar calças maiores. Aquela barriga que muitos consideram uma parte inevitável do envelhecimento é, na verdade, um dos fatores mais prejudiciais para a saúde da próstata. Diferente da gordura que fica logo abaixo da pele, a gordura abdominal profunda, chamada de gordura visceral, envolve órgãos internos como fígado, intestinos e, claro, exerce pressão sobre a bexiga e a próstata. E essa gordura não fica parada e inerte. Ela é metabolicamente ativa, funciona como uma verdadeira fábrica de inflamação. A gordura visceral produz substâncias químicas que aumentam a atividade da enzima aromatase. Essa enzima converte testosterona em estrogênio. O resultado: níveis mais baixos de testosterona e mais altos de estrogênio no corpo masculino, o que pode favorecer significativamente o aumento da próstata e piorar todos os sintomas. Além disso, o peso extra na região abdominal exerce uma pressão mecânica constante sobre a bexiga e a próstata. Isso pode se traduzir em maior urgência urinária, sensação frustrante de esvaziamento incompleto e desconforto ao ficar sentado por muito tempo. No consultório, trabalhei com pacientes como o Sr. Gabriel, 69 anos, que estava muito preocupado com a frequência absurda de idas ao banheiro e a dificuldade crescente para urinar. Ele tinha um perímetro abdominal bastante elevado e, após todos os exames, confirmamos a próstata significativamente aumentada. Parte essencial do tratamento foi um plano gradual para reduzir aquela gordura abdominal através de mudanças na alimentação e caminhadas diárias de 30 minutos. Em 6 meses, ele não só diminuiu vários centímetros na cintura, como também experimentou uma melhora absolutamente notável nos sintomas urinários. A solução: a chave é perder peso de forma gradual, sustentável e saudável. Não estamos falando de dietas malucas e extremas, e sim de reduzir açúcares refinados, alimentos ultraprocessados e gorduras não saudáveis, enquanto aumenta o consumo de vegetais, frutas, proteínas magras e gorduras boas como as do abacate e do azeite de oliva. Quanto ao exercício físico, mesmo atividades leves fazem uma diferença enorme. Caminhar 30 minutos por dia, nadar, andar de bicicleta ou praticar Tai Chi Chuan podem transformar sua saúde. O movimento ajuda a queimar gordura, melhora a circulação e reduz a inflamação sistêmica. Reduzir a gordura abdominal não beneficia apenas a próstata, melhora dramaticamente a saúde cardiovascular, os níveis de energia e a qualidade de vida como um todo. E acredite, nunca é tarde para começar. Hábito #1: Viver com estresse crônico. De todos os fatores que prejudicam a próstata, talvez este seja o mais subestimado e ignorado: o estresse crônico. Não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, mas seus efeitos devastadores se fazem sentir no corpo inteiro, e a próstata definitivamente não é exceção. Quando vivemos sob tensão constante, preocupações financeiras, problemas familiares, doenças próprias ou de pessoas queridas, solidão, o corpo produz de forma sustentada o hormônio cortisol. Em pequenas doses e de forma pontual, o cortisol até ajuda a reagir a emergências e situações difíceis. Mas quando permanece elevado dia após dia, semana após semana, ele provoca inflamação sistêmica generalizada e bagunça completamente o equilíbrio hormonal do corpo. Nos homens, o excesso de cortisol pode reduzir drasticamente os níveis de testosterona e afetar o funcionamento do sistema imunológico, facilitando processos inflamatórios e o aumento da próstata. Além disso, o estresse prolongado impacta diretamente os músculos do assoalho pélvico e os nervos que controlam a micção. É como se o corpo estivesse sempre em modo de alerta máximo, com os músculos constantemente tensos e a bexiga hipersensível a qualquer estímulo. Atendi pacientes como o Sr. Luiz, 70 anos, que chegou com dor pélvica intensa, urgência urinária constante e dificuldade grave para dormir. Fizemos todos os exames possíveis, não havia infecção, não havia grande aumento prostático visível nos exames de imagem. Mas ele vivia sob níveis altíssimos de estresse por cuidar sozinho da esposa que estava doente. Ao trabalharmos juntos técnicas de relaxamento, respiração e autocuidado, e ao conseguirmos ajuda adicional para cuidar da esposa, os sintomas dele diminuíram de forma visível e impressionante. A solução: controlar o estresse não é luxo nem frescura, é parte essencial e fundamental do cuidado com a saúde. E não se trata de não ter preocupações,
todos nós temos responsabilidades e desafios, mas de incorporar práticas diárias que reduzam a tensão acumulada. Um exercício simples e poderoso é a respiração diafragmática profunda. Sente-se confortavelmente. Inspire devagar pelo nariz contando até 4. Sinta seu abdômen expandir como um balão. Segure por 2 segundos. Depois expire lentamente pela boca contando até 6. Repetir isso algumas vezes ao dia pode reduzir o cortisol e relaxar profundamente os músculos do assoalho pélvico. Atividade física leve também é fundamental. Caminhar ao ar livre, fazer alongamentos suaves, praticar Tai Chi Chuan, tudo isso ajuda a liberar endorfinas, nossos antídotos naturais contra o estresse. Contato social de qualidade, tempo com amigos, família ou grupos comunitários, reforça enormemente o bem-estar emocional e diminui aquela sensação de sobrecarga e solidão. E, claro, dormir bem o suficiente é absolutamente fundamental. O sono é o momento em que o corpo se repara, regenera e regula todos os hormônios. Se você sentir que o estresse está dominando sua vida, não hesite em procurar apoio profissional. Às vezes, conversar com um psicólogo ou terapeuta pode ser tão necessário e importante quanto qualquer tratamento médico. Chegando ao final desta jornada, vamos revisar juntos os 10 hábitos que mais prejudicam a próstata e que vimos um por um. Beber pouca água. Permanecer sentado por horas. Abusar da cafeína. Comer alimentos muito picantes e ultraprocessados. Segurar a vontade de urinar. Fumar, ativamente ou passivamente. Ignorar os check-ups médicos regulares. Consumir carne vermelha em excesso. Acumular gordura abdominal. Viver sob estresse crônico. Pode até parecer uma lista grande e assustadora, mas deixe-me te dizer algo muito importante: você não precisa mudar tudo de uma vez. Às vezes, uma única modificação consistente já basta para começar a notar melhorias significativas. Uma pequena mudança mantida ao longo do tempo pode gerar um impacto gigantesco na sua saúde e qualidade de vida. Minha proposta hoje é simples e prática: escolha apenas um desses hábitos e comece a mudá-lo já nesta semana. Talvez beber mais água ao longo do dia. Talvez levantar-se a cada 30 minutos para se movimentar. Ou reduzir o café pela metade. O importante mesmo é dar o primeiro passo concreto. Quando você notar os benefícios, e vai notar, ficará muito mais motivado e fácil avançar para outros ajustes. Cuidar da próstata não é apenas prevenir doenças. É cuidar da sua qualidade de vida como um todo, dormir tranquilamente a noite toda, aproveitar suas atividades favoritas sem interrupções constantes, manter a energia e a independência que você merece. Em poucas palavras, trata-se de continuar vivendo plenamente a vida que você quer e merece viver. Quero saber de você também. Deixe um comentário dizendo: minha saúde em primeiro lugar, e diga de onde você nos assiste. Isso me ajudará a entender melhor como apoiar nossa comunidade cheia de pessoas dedicadas à saúde. Se estas informações foram realmente úteis para você, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar este vídeo com outros homens da sua família ou do seu círculo de amigos. Pode ser que você também os ajude a melhorar a saúde e o bem-estar deles. E eu adoraria muito ler sua opinião aqui nos comentários. Qual desses hábitos você acha mais difícil de mudar? Ou qual será o primeiro que você tentará modificar a partir de hoje? Suas experiências e relatos podem inspirar e motivar outras pessoas a darem o passo decisivo. Lembre-se sempre: cuidar da sua próstata é cuidar do seu futuro, do seu conforto diário e de todos os momentos preciosos que você quer continuar desfrutando com as pessoas que ama. Comece hoje mesmo. Nunca, nunca é tarde para melhorar sua saúde e transformar sua qualidade de vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Doutora Roberta Andrade.